E hoje nós vamos refletir sobre pastores e ovelhas, um só rebanho. E é muito propício, entendendo que agora esta igreja, ela não tem apenas um pastor, mas agora ela tem 4 pastores, um docente e 3 regentes. Então somos uma igreja que possui 4 pastores, os quais o Senhor separou antes da fundação do mundo, para num tempo, num espaço, num momento, serem agraciados com a missão mais difícil da vida deles, pastorear o rebanho do Senhor. Pastores e ovelhas, um só rebanho. Verso 7 diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Vamos para o verso 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos, nós vivemos dias em que talvez a maior virtude cultural é a autonomia. Uma busca incessante por uma autonomia, por um status em que você simplesmente se basta, não precisa de nada, de ninguém. E dentro desse contexto em que a maior virtude cultural é a autonomia, qual seria então o maior pecado? Se ser autônomo é o alvo, é o que se busca no mundo secular, qual seria o maior pecado? Submissão. Talvez a coisa mais repugnante dentro da mentalidade secular é a ideia de submissão. Se você ligar a TV, sabe, abrir lá seu streaming, começar a procurar, rodar, sabe, nas mídias sociais, a mensagem vai ser sempre uma só, um mantra. Qual mantra? Siga seu coração. Ou, você é dono do seu destino. Ninguém manda em mim. E o que isso cria? E assim, eu acho que até o fim dessa série de mensagens vocês vão ficar muito bons em exegese cultural. Depois que eu olho para o texto, eu olho para fora, identifico a conexão lá fora e no texto, e eu tenho que pastorear vocês, alimentá-los com o texto. A pergunta que a gente sempre faz é: o que ou como o modus operandi que eu tenho lá fora, de segunda a sexta, de segunda a sábado, cria aqui dentro? E veja se você concorda com o que eu vou dizer. O ser humano, ele respira o ar da suspeita. Suspeitamos de absolutamente tudo. E, meus irmãos, vamos ser honestos também. Não é sem razão. A gente tem muito o que suspeitar mesmo. Nós olhamos para Brasília, vemos corrupção. Olhamos para o mercado, vemos ganância. E, tragicamente, olhamos para muitos púlpitos e o que é que nós vemos? Abuso, manipulação, escândalos. Qual é o resultado disso?
criamos uma máscara, uma carapaça de cinismo, sabe? O homem moderno, ele olha para a igreja, e o que ele diz? Bom, eu aceito Jesus, tá? Mas não me venha com essa conversa institucional, membresia, liderança, prestação de contas. E aí o que o cristão moderno diz? Dentro desse ar de suspeita quanto a tudo, e o pior é isso, é que não lhe falta motivos para suspeita, mas o que ele diz? Eu e a minha Bíblia somos completamente suficientes. A gente se basta. Então, nós privatizamos a fé. Transformamos o cristianismo, que historicamente sempre foi um corpo, sempre foi uma comunidade, sempre foi um rebanho, transformamos isso num projeto de autoajuda pessoal. Nós queremos os benefícios da fé, e eu não sei se você mesmo já não experimentou isso. Nós queremos os benefícios da fé, mas o que nós mais observamos é a rejeição da autoridade das Escrituras. A autoridade essa que estabelece, que a Escritura estabelece para proteger a mesma fé. Então, o indivíduo, ele quer uma determinada fé, ele quer um determinado benefício, até mesmo dentro daquele corpo de pessoas que declaram esta fé. Mas rejeitamos a autoridade da palavra de Deus. O autor de Hebreus hoje, com a delicadeza de uma marreta, ele quebra essa redoma de vidro da autonomia quanto à vida cristã. No capítulo 13, verso 7 e 17, que nós lemos, o autor de Hebreus ele vai nos confrontar com uma verdade impopular. Qual é a verdade? Que não é popular, que as pessoas não gostam muito. E as pessoas, a saber, cristãos, não gostam muito. Sabe o quê? Não existe cristianismo solo. O que, inclusive, em 6 anos de plantação de igreja, essa afirmação que eu estou fazendo aqui, que nós sempre fizemos, criou muito problema. Muito problema. Por quê? É uma verdade impopular. Não existe cristianismo solo. A saúde da alma, ela depende, em grande parte, de como você se... Irmãos, guardem, olha isso que eu vou dizer. Vou repetir. A saúde da sua alma depende, em grande parte, de como você se relaciona com a liderança que Deus colocou sobre você. A maneira que você lida, se relaciona com a liderança que Deus deu de presente sobre a sua vida, a forma como você lida com essa pessoa ou essas pessoas, vai ditar, em grande parte, sobre a saúde da sua alma. O autor de Hebreus, então, ele nos convida a amar a igreja, não apenas de forma abstrata, mas concreta, amando, honrando e obedecendo os pastores que velam por nós. Meus irmãos, é um tipo de sermão e um texto que eu só posso pregar porque é a palavra de Deus. Porque qualquer outro, ou em qualquer outra instituição, alguém diria, está discursando em causa própria. Mas eu vou mostrar na palavra de Deus o que eu estou falando aqui. E o ponto, irmãos, é que isso não é escravidão. E não é essa a proposta que o autor de Hebreus e o próprio Espírito Santo que inspirou está trazendo. Não é escravidão, mas é uma estrutura de segurança
que o próprio Deus deu para um rebanho que tem uma tendência. Qual a tendência do rebanho, irmãos? Pensem por um instante. Se perder. Qual é a tendência da ovelha? Que não discerne a voz do pastor. Estou falando ovelha, bicho mesmo, um animal. Tem uns que... Bom, não, estou falando do bicho. A tendência é se perder. E o sistema de governo da igreja, do qual Cristo governa, vai ter relação então com os presbíteros, anciãos, os mais sábios e maduros da congregação, dos quais uns são docentes porque dedicam a vida ao ensino, e os outros são regentes, também ensinam, mas não têm dedicação exclusiva, pastoreiam junto com o que ensina. O próprio Deus então cria uma rede de segurança para tratar com um povo que tem a tendência a se perder. A tese central, então, que esse texto nos propõe hoje, vai ser uma tese radical. Qual a tese? Você pode guardar, anotar isso aí, se quiser. A verdadeira liberdade espiritual não está na autonomia desenfreada, mas na submissão confiante. Submissão a quem? O que esse texto vai falar? A homens que tremem diante de Deus pelo bem de suas almas. Vou repetir. A verdadeira liberdade espiritual não está na autonomia desenfreada, mas na submissão confiante a homens que tremem diante de Deus pelo bem de sua alma. Vamos examinar então o verso 7 e ver o primeiro pilar dessa relação, o padrão da liderança. Verso 7. Vou pegar aqui minha Bíblia. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Temos aqui, primeiro ponto, padrão da liderança. Um olhar para trás. Talvez poderia dizer, olhando pelo retrovisor. Olhando pelo retrovisor, um olhar para trás. O texto começa, meus irmãos, com uma ordem, um imperativo de memória. Lembrem-se. O autor de Hebreus, ele pede que a igreja, então, olhe para trás, olhe para o retrovisor. Ele provavelmente está falando dos fundadores daquela comunidade, líderes que já morreram, talvez até martirizados, mas note o critério. O que é que valida a autoridade desses homens? Por que eles devem ser lembrados e imitados? Porque quando começaram o ministério, andavam com um sapato furado e agora andam com um BID? É isso que o texto está dizendo? É isso que nós devemos olhar e nos inspirar? Meus irmãos, a gente ouve cada coisa absurda por aí, não é? Houve uma situação recente, de poucos meses, em que uma determinada proposta foi feita a mim. E diante do Senhor, eu neguei aquela proposta. E alguns vieram no meu ouvido dizendo, você está maluco. Porque era um momento que Deus iria te honrar, me dando dinheiro. Sabe? E aí você vai percebendo e vai filtrando a saúde espiritual dos ditos cristãos de hoje. Você não percebeu. Era a hora da sua honra. Meu filho, o Senhor não divide a honra dele com ninguém.
que valida a autoridade desses homens? É o carisma? É isso que que o autor está dizendo? É pela oratória dele, de palco? É o número de seguidores? É o tamanho da igreja? Você olha e diz, bom, aquele ali morreu ou pastoreia uma igreja de 5 mil, 10 mil, 50 mil, é isso? Meus irmãos, o texto nos dá 3 marcas de uma liderança legítima que servem como gabarito para nós. Primeiro, a autoridade da palavra e não ele. Lembre-se. É a primeira coisa que ele vai colocar. Lembrai-vos dos seus líderes, os quais pregaram a palavra a vocês. Então, aqui está o limite e a fonte de toda autoridade pastoral. O limite e a fonte de toda autoridade dos presbíteros desta casa, dos quais eles não podem ultrapassar este limite, mas dos mesmos quais, dentro deste limite, você precisa ouvir e obedecer. Porque são os limites da palavra. Um pastor, ele não tem autoridade inerente. Botou a mão, ontem tivemos ordenação aqui, ministerial. Impusemos as mãos e agora estes homens carregam uma autoridade de oficiais. Sim, dentro do sistema presbiteriano, do sistema institucional, dentro de uma proposta de uma religiosidade morta e institucional, se for essa a proposta, se for, esses homens têm autoridade. Mas diante da palavra, não. Não é só porque foi ordenado, mas é porque ele carrega algo do qual ele não vai abrir mão. Eu mesmo, Alan, vocês sabiam que eu me chamo Alan? Sabiam disso? Que quando, não sei quem me registrou, foi meu pai, minha mãe, meu avô, não sei quem foi, quando foi lá no cartório, não registrou, registra aí, pastor Alan, reverendo Alan, é Alan. Eu sou o irmão Alan. Ontem, na hora das eleições, quando falavam Alan, eu achava que era como toda hora, que era o diácono Alan. Eu, como homem, não tenho poder nenhum sobre a vida de vocês. Nenhum, eu não tenho poder nenhum. E nenhum pastor, como homem, tem poder algum sobre a vida de vocês. Minhas opiniões sobre política, economia, futebol, valem tanto quanto as de qualquer outro. As minhas pessoais têm o mesmo valor. Ontem, ao final, estávamos com um grupo de jovens ali atrás discutindo o Aue. E foi um Aue. E foi bom. Porque percebia-se a liberdade de falar, de discordar, porque não havia ali um pastor que usava o título reverendo para dizer, calha a boca, porque sou eu que estou certo. E eu não precisei falar isso, eu só vivo assim. E as ovelhas perceberam. Mas então, no momento em que eu abro a Escritura e proclamo, assim diz o Senhor, eis a palavra do Senhor, meu amigo, a autoridade já não é mais minha, mas é dele. A verdadeira liderança, deixa eu acrescentar aqui a verdadeira liderança reformada é essencialmente um ministério da palavra. Se o púlpito silencia a Bíblia para dar lugar à terapia, a coaching, a ativismo político, essa autoridade morre.
Se dissolve, acabou. Você só deve obediência a um líder enquanto ele for um eco da voz de Deus. Então essa é a primeira marca de uma liderança legítima. Autoridade da palavra, não da pessoa. Segunda marca, a validação pelo desfecho. Como que acabou? Tem muita coisa que começa muito bem, mas no meio do caminho se perde. Meus irmãos, não é nem tanto como começa, mas é como termina. Porque no fim das contas, nós começamos a vida mortos em nossos delitos e pecados, miseráveis pecadores, merecedores da justa ira divina que manda para o inferno eterno. É assim que nós começamos a vida nessa terra, por causa de Gênesis 3, a queda da humanidade, separação de Deus. Então não é tanto como começa, mas é como termina. Verso 7 ainda. E considerando atentamente o fim da vida deles. Irmãos, diante de uma exposição dessa e de um texto como esse, que eu simplesmente não compreendo como que alguns homens que não foram chamados para o ministério querem ser pastor, querem ser presbíteros. Não foram chamados. E como é que, olhando para um texto como esse, não se arrependem do que desejaram? Olhando para um texto como esse, como que mulheres que não foram chamados para pastorearem desejam pastorear. Porque nós somos colocados, os pastores, num ambiente em que nós estamos sendo provados o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quando não é por vocês que estão vendo, é por nós mesmos que começamos a nos questionar. Eu não aguento. Se não for a graça do Senhor, eu vou sucumbir. Considerando atentamente. A palavra grega aqui, para considerar, ela sugere um escrutínio, uma análise crítica. É o autor dizendo para a igreja, considerando atentamente, estude criticamente a vida do indivíduo. O autor diz então, olhe como eles terminaram. Na corrida cristã, meus irmãos, é óbvio, a largada, ela é importante, mas a chegada, ela vai ser tudo. Muitos começam bem, terminam mal. Cansamos de ver isto. Escândalos e mais escândalos de púlpitos nacionais e internacionais. O texto, então, ele nos chama a valorizar a fidelidade a longo prazo. É você olhar, meus irmãos, para aquele pastor mais simples, talvez da igreja mais simples da região, pregando todo domingo, aquele beabá, gente se convertendo, os cristãos amando a igreja, amando o pastor, e aquele rebanho não passou de 30 pessoas, e aquele sujeito esteve envolvido no ministério da palavra durante 40, 50 anos da sua vida. E foi para o Senhor. E você olha para ele, nunca teve mais do que 50 seguidores no Instagram, era o número de ovelhas. Talvez nem a família o seguia. Você olha para ele, quem é? Mas o autor de Hebreus está dizendo, ele é o seu exemplo. Não é o que está na mídia.
O que está na mídia nem sabe o teu nome. E você ainda tem a coragem de querer comparar o sermão do que está na mídia com aquele que está lá todo domingo, se expondo para o bem da sua alma. O desfecho aqui, então, o texto nos chama a valorizar a fidelidade a longo prazo. O desfecho aqui fala de integridade até a morte. A autoridade pastoral é validada pela biografia, não apenas pela teologia. A ortodoxia, ou falar certo, precisa ser sustentado pela ortopraxia, o viver certo. Terceira marca de uma liderança legítima, ainda no verso 7, o alvo da imitação. Então, eu observei o desfecho da vida dele. Mas o que eu devo imitar? A fé, não a figura. De novo, não é sobre nós, não é sobre o ser humano, tudo é sobre Jesus. Imitai a fé que tiveram. E meus irmãos, isso é libertador. Por quê? De novo, e deveria libertar muitos cristãos neste país. Por quê? O texto não diz, imitai os líderes. Se vistam como ele. Procurem fazer as coisas que eles fazem. Os cursos, os concursos. É óbvio, meus irmãos, num certo sentido, quem está numa posição de liderança, essa pessoa, ela acaba emitindo um algo em que as pessoas querem se espelhar. O problema começa quando esse que está emitindo esse espelho, ele acredita que é a imagem dele que tem que refletir, não a de Jesus. O problema começa aí. O problema começa aí. O texto não diz imitai os líderes, mas diz imitai a fé deles. E por que então essa distinção ela é importante? Ela importa? Porque evita a idolatria da personalidade. Na nossa cultura, então, de celebridade gospel, né, cadeiras reservadas, né, área VIP, paleta de cores, e por aí vai, né? Um determinado pastor muito querido foi convidado para pregar na We Are Reino. Muita gente criticou. O meu sonho seria chamado para pregar na We Are Reino. Nunca mais iam me chamar. Mas seria o meu sonho. Descende, eu queria, quem sabe, um dia. Um dia eu posso estar no Descende, nunca mais vão me chamar. Mas gostaria muito. Então, na nossa cultura de celebridades, nós tendemos a ser fãs de pastor, copiar seu corte de cabelo, seu estilo, suas roupas, trejeitos. Quando tem trejeito de homem, pelo menos ainda vai. A turma está copiando o trejeito. Como falar esse termo? Vocês entenderam? Tá gravando, né? Isso pode dar processo. Melhor não. E melhor não, disse nosso advogado. Hebreus diz, não. Olhem para quem estes homens do passado estavam olhando, seus pastores. Olhem para quem eles estavam olhando. O bom pastor ele é como uma vidraça limpa, sabe? Você não deve ficar olhando a vidraça, você tem que olhar através dela para ver a paisagem, que é o próprio Cristo. Que é o próprio Cristo. Se o líder chama atenção para si, meu amigo, já falhou. Já falhou. Saia deste lugar, povo meu. A fé desses homens apontava para Jesus. E vai ser essa fé, uma fé resiliente,
firme, centrada. Pode ser até uma marcha devagar, mas ela não para. É constante. E é essa fé, então, que ela deve ser copiada. Então, pense nisso da seguinte forma. Tim Keller costumava usar a analogia de um maestro de orquestra. Não sei se o Anderson já viu essa. O Anderson é nosso especialista em Tim Keller. Reverendo Anderson. Imagine que você vai a um concerto para ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven. Tá? E aí o maestro sobe ao palco. Ele tem autoridade? O maestro? Absoluta. Autoridade absoluta. Quando ele levanta a batuta, então, o violonista para. Quando ele aponta, o trompete toca. Mas imagine você, se no meio do concerto, o maestro parasse a música, virasse para a plateia e começasse a contar piadas sobre sua vida pessoal. Ou tocar um solo de gaita, que ele mesmo compôs aquela noite, né? Para a orquestra inteira. Então eu fiz um solo de gaita e pega a gaitinha ali no microfone. O que vocês acham que iria acontecer? A plateia talvez vaiaria. Concordam? Por quê? Porque a autoridade do maestro não é para ele mesmo. A autoridade dele existe apenas para servir a partitura do Beethoven. No momento em que ele abandona a partitura para exibir a si mesmo, perdeu a legitimidade. Acabou. Perdeu a razão. A igreja, então, é a mesma coisa. O pastor é um maestro. A partitura é a palavra de Deus. A nossa cultura de celebridades ama maestros que fazem shows. A nossa cultura de celebridade ama maestros que pulam, que rodam, que adivinham CPF, que faz maluquice, que faz penteado maluco, que inventam solos, mas Hebreus nos diz: imitem a fé daqueles que seguiram a partitura até a morte. É que, meus irmãos, nós somos um pouco parecidos com... eu acho que é cupim, aquele bichinho da luz. A gente não pode ver uma luz. Parece que isso é do ser humano. E nós queremos nos identificar com aquilo. Aí como é que morre? Tu pega uma bacia com água. Estou ensinando aí para quem não sabe. Geração Z, não sabe, gente? A luz reflete na água. O bichinho vê a luz na água e pensa que é uma outra fonte de luz. E pula na água e ali fica. O bom líder não quer que você saia do culto dizendo: nossa, que maestro incrível. Ele quer que você saia dizendo: que sinfonia gloriosa, que Cristo magnífico me foi exposto nessa noite. A submissão que o texto pede, então, não vai ser o carisma ou o homem carismático, mas a partitura divina daquele que está regendo fielmente. Se ele segue a Escritura, seguir a ele é seguir a música de Deus. Faz sentido isso para vocês? Se ele segue a partitura, como eu sigo a música de Deus? Seguindo o maestro que Deus colocou lá para reger. Você ama a sua igreja? Então honre a memória da sã doutrina. Valorize a liderança, não pelo entretenimento que ela proporciona, mas pela fidelidade que ela prega a palavra e pela integridade com a qual essa liderança vive. Com isso, meus irmãos, não busque novidades teológicas, mas fique no caminho antigo, trilhado por aqueles que terminaram a corrida e guardaram a fé. Talvez você esteja pensando: eu não preciso de intermediários. E muitos ainda continuam com esse tipo de discurso, não é? Eu não preciso de intermediários. A minha relação com Deus ela é direta.
pode soar muito piedoso no primeiro momento, mas frequentemente, meus amigos e irmãos, isso não passa de um discurso de um orgulho disfarçado de espiritualidade. Pense um pouquinho com honestidade, tá? Se pergunta aí. Se esse é o seu caso, não preciso de uma liderança. Sua resistência à liderança é realmente um zelo por Deus? Ou você só não quer ser confrontado? Você só quer continuar vivendo a sua vidinha pacífica, tá? Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Meus irmãos, vocês concordam que nesse sentido, um cristianismo sem pastores, ele é muito conveniente? Principalmente quando você pensa nessa geração da autonomia e que a ideia de submissão é repugnante. Talvez você não queira ninguém que questione seus pontos cegos, ninguém que toque na ferida do seu pecado de estimação. Você acaba se tornando seu próprio rei, seu próprio profeta, seu próprio sacerdote. E sabe qual é o nome que a Bíblia dá para quem segue apenas o próprio coração? Tolo. Quem segue apenas do seu próprio coração, a palavra de Deus vai chamar de tolo. Imitar a fé de líderes fiéis é o remédio de Deus para a nossa autoenganação. Talvez, mesmo sabendo que deve imitar a fé de líderes fiéis, você ainda hesite. Talvez o seu medo não seja sobre o passado, mas sobre o presente. Você pode olhar para a cadeira de autoridade e pensar o seguinte: por que eu deveria confiar minha vida a outro ser humano pecador? Não seria arriscado? O autor de Hebreus, então, ele vai antecipar esse medo. E para te curar, ele nos convida agora a sair da plateia e entrar nos bastidores da alma de um pastor verdadeiro. O autor vai nos mostrar que a razão para confiarmos neles não é o poder que eles possuem, mas o peso que eles carregam. Verso 17, parte A. O peso da liderança. Qual é? O terror da prestação de contas. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. O texto, então, ele muda de foco agora, tá? Do passado, do olhar para trás e todas as características, agora para o presente. Da honra para o temor. Se no ponto anterior nós vimos o padrão da liderança, então aqui vamos ver o peso dessa liderança. E é aqui que nós vamos desarmar o argumento de que, não, autoridade pastoral, ser presbítero, é apenas um privilégio para exercer poder sobre a vida das pessoas. Meus irmãos, e a conversa 17, que eu tenho vontade de pegar o pastor auxiliar e chamar algumas pessoas num gabinete, por realmente acharem que o ministério pastoral, seja ele docente ou regente, tem relação com o exercício de poder dentro de uma igreja. Nós temos aqui, então, uma insônia pastoral. O verbo grego aqui significa literalmente ficar sem dormir. Nós temos a imagem do pastor de ovelhas à noite, sabe? Olhos abertos na escuridão. O rebanho está dormindo seguro. Por que esse pastor não dorme? Porque ele sabe que lobo não dorme. Porque ele sabe que lobo chama nos corredores. Porque ele sabe que lobo chama em conversinha, que diz assim, mas não conte para ninguém. Me permitam falar sobre a realidade do ministério que vocês não veem.
Vocês veem então o pastor no púlpito, né? Na luz. Tenho 6 canhões de luz aqui em cima de mim. Mas o texto fala do pastor na sombra, na vigília. Talvez aquele que muitos de vocês pensam assim: pastor só trabalha domingo. De segunda a sábado é sombra e água fresca. Velar pelas almas, ou zelar pela alma, então faz parte de um fardo invisível. Acordar de madrugada, e irmãos, é isso mesmo, sabe? Pensando no casamento de A, B ou C que está ruindo, acabando. É ter em mente o jovem, ou a jovem, que está flertando com o ateísmo. Isso quando não vem te procurar, já sucumbida. Flertando com doutrina estranha. Flertando com música estranha. Sem filtro. E que isso vai entrando, então, sorrateiramente. Enquanto a ovelha pasta, despreocupada, o pastor vigia o horizonte. Presbíteros que foram eleitos ontem, nesta casa. Se o seu ministério não lhe custa sono, talvez você não esteja vigiando almas, mas só gerenciando programa. Só gerenciando esquema. Porque ovelhas são presas fáceis, se perdem sozinhas. Ovelhas não sabem voltar. Quem não sente o peso desse perigo não está apto para cuidar delas. E aqui também aplico isto aos aspirantes ao sagrado ministério. Nós temos então um texto que ele vai mais fundo. Ele nos apresenta uma auditoria do Supremo Pastor. Ele diz que esses líderes, eles zelam como quem deve prestar contas. Essa talvez seja a frase aqui, meus irmãos, mais aterrorizante da Bíblia para qualquer ministro do Evangelho, qualquer presbítero, regente ou docente, pastor. Por quê? A palavra aqui, como quem deve prestar contas, ela é um termo contábil, é uma auditoria. Um dia, então que vocês tremam com isso. E por que para a igreja é importante ouvir isso? Porque vocês precisam entender o peso e o terror daqueles que ouviram o chamado do Senhor, disseram: eis-me aqui. Vocês precisam ouvir e entender do que se trata esse ministério para que vocês possam amá-los, honrá-los. Porque eles estão passando por coisas para que vocês não passem. Então, um dia, o Supremo Pastor, Jesus, vai chamar o subpastor, o Alan, os presbíteros também desta casa, ou como eu sempre costumei chamar, não é? Jesus é o bom pastor. Eu sou apenas o cachorro, o cão pastor. O bom pastor assovia, pega, eu vou lá e pego. Mas é porque o pastor mandou. Eu sou apenas o cão pastor. Então um dia, o Supremo Pastor vai assoviar. E eu, prontamente,
atento ao comando, vou me colocar diante dele. E ele vai abrir um livro. E ele não vai perguntar: quanto cresceu o orçamento da igreja? Quantas curtidas teve no Spotify, no YouTube, no Instagram? Quantos seguidores? A pergunta vai ser: onde estão as almas que eu confiei a você? É isso que Jesus vai me perguntar. E vai perguntar a todos os presbíteros: onde estão as almas que eu confiei a você? Você pregou todo o conselho de Deus? Ou só pregou o que te dava audiência? Você confrontou o pecado? Ou passou a mão na cabeça para não perder dízimo? É o que Jesus vai nos perguntar, os presbíteros. Igreja, vocês não vão ouvir essa pergunta de Jesus. Mas nós vamos. Meus irmãos, aqui a chave para curar, então, a nossa desconfiança de autoridade está aqui. Muitos, e talvez muitos de vocês, têm medo de se submeter a um pastor, porque pensam o seguinte: olha, ele vai abusar do poder. Mas Hebreus responde: olhe para a posição dele diante de Deus. Olhe para a posição dele diante de Deus. Um pastor que realmente crê nesse versículo, veja, meus irmãos, é a pessoa mais segura do mundo para se confiar. Por quê? Porque ele teme a Deus mais do que deseja o seu dinheiro, mais do que deseja o seu aplauso, mais do que deseja a sua admiração. Meus irmãos, é óbvio que o carinho, a admiração, presentinhos, sempre são bem-vindos. Só que como a minha identidade está em Cristo, eu não preciso desse tipo de coisa para medir se o meu ministério é bem sucedido ou não, é fiel ou não. Porque me importa o que o bom pastor diz sobre o que eu estou fazendo, não o que as ovelhas dizem. As ovelhas precisam de cuidado. As ovelhas precisam de amor. Mas em alguns momentos, ou o próprio bom pastor fere essas ovelhas, ou irmãos, às vezes, olha, em 6 anos, eu tive que fazer coisa que tem gente que pensa que eu gosto. Tem gente que pensa que eu gosto. Que às vezes me acha muito bruto, muito como se eu gostasse do confronto. Meu amigo, se você me conhecesse um pouco mais de perto, você ia descobrir que eu só quero paz. Sombra e água fresca, como todo mundo. Mas quando o próprio pastor não fere, ele assovia para o cão morder e puxar de volta. Por que o ministro que crê nesse verso é a pessoa mais segura do mundo? Porque ele teme a Deus mais do que deseja tudo. O temor do Senhor é a única coisa que freia o abuso do poder humano. Você quer um líder que não mande em você? É isso que você quer? Um líder que não mande em mim? Cuidado. Um líder que não tem autoridade para confrontar você, também não tem autoridade para proteger você. Você quer um líder frágil, frouxo, que não confronta o seu pecado? Você vai ficar confortável, mas quando você precisar de proteção, esse cara vai ser o primeiro a te abandonar.
Mas um líder que sabe que será julgado por Deus, esse vai liderar com temor e tremor. E essa é a liderança, então, que vale a pena seguir. Isso nos leva, então, ao clímax do texto. Se a liderança carrega esse peso esmagador de responsabilidade diante de Deus, qual deve ser a nossa resposta? Como que a igreja deve responder diante dessa realidade exposta do texto? Como amamos a nossa igreja na prática diante dessa realidade? Qual deve ser a resposta do rebanho? Submissão como autopreservação. Final do verso 17. Então, obedecem os seus líderes e sejam submissos a eles, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Obedeçam ele, seus líderes. Sejam submissos a eles, para que eles possam fazer isso com alegria, os pastores. Cuidar de você com alegria e não gemendo. Porque, do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. O autor de Hebreus, então, aqui, meus irmãos, ele vai fazer uma coisa genial. Ele não apela apenas para o dever, sabe? Obedeçam porque Deus mandou. Ele não está apelando única e exclusivamente para isso, mas ele apela para o seu próprio interesse. Veja, obedeça, porque senão vai ficar pior para você. Palavra do Senhor. Obedeça, pois senão ficará pior para você. Ele não mostra, então, aqui a dinâmica, ele nos mostra a dinâmica da causa e efeito na vida comunitária. Então nós temos aqui a ideia, né, da arte de ceder. É uma arte. O texto usa dois verbos. Obedecei, ou obedeçam. Ser persuadido pela verdade. E se submetam, cedam. E aqui esse segundo verbo ele é crucial. Por quê? Ele não fala de doutrina, onde não cedemos, mas ele fala de direção. Na igreja, muitas decisões não são entre certo e errado, sabe? Pecado versus santidade, mas muitas vezes é entre o bom e o melhor. É entre o que a decisão tem que ser tomada, é entre o que é sábio e qual é a preferência de cada um. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Vou aproveitar até fazer uma enquete. Quem prefere o culto de manhã? Levanta um braço. Muito bem. Quem prefere o culto à noite? Empatou. Percebe que não é uma decisão que tenha alguma questão moral ou pecaminosa envolvida, mas nós temos uma igreja definitivamente dividida nesse tema. E um dia, para a glória do Senhor, voltaremos a ter apenas um culto. Como vai ser isso? Eu não sei. Mas os seus pastores terão de tomar uma decisão. Que vai ter que olhar muito mais para algo de sabedoria e menos de preferência, inclusive dos próprios pastores. Horário de culto, cor da parede, a questão, irmãos, é que onde reina a ideia de autonomia, também já tivemos muitos cri-cris aqui na igreja por causa disso.
uma ideia de que como eu dou um bom dízimo, eu tenho o direito de opinar. Não tem. Você não foi eleito para isso. A igreja não te viu como pastor dela para isto. Então, onde reina a autonomia, todo mundo quer ser o dono da igreja. Com discursos do tipo, se não for do meu jeito, eu saio. Isso se chama imaturidade. A imaturidade cristã diz, a maturidade cristã diz, eu confio que Deus colocou esses líderes aqui, mesmo que eu preferisse diferente. Eu cedo minha vontade para o bem do corpo, e não pelo que eu quero, mas para o bem do corpo. Isso é obedecer e ser submisso. Trata-se da morte silenciosa do ego em favor da unidade. Talvez você diga, mas pastor, nós conhecemos casos em determinado lugar em que o pastor criou o ambiente tóxico. Ou num outro determinado lugar em que o conselho ou o presbitério criou a problemática. Meu irmão, pegue tudo que estamos olhando aqui, passe no crivo e veja se não foi a melhor decisão sair daquele lugar. Entende o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo aqui que você precisa ficar de qualquer jeito em um lugar porque o sujeito se diz pastor ou presbítero. Mas que se ele não passa nesses crivos, tem que ser deixado. Por quê? Trata-se do flagelo de Deus sobre aqueles que querem aquele tipo de liderança. E eu não tenho problema nenhum com essa afirmação. Nós temos o pastor. Então, por que a igreja deve responder? Por causa do pastor que geme. O texto aqui ele vai pintar uma imagem triste. O pastor que lidera gemendo. Não é um gemido de esforço físico, mas a ideia da palavra é um suspiro da alma. É uma angústia. Então o que ele está dizendo? Se você é cri-cri, de graça, questionador porque seus desejos não foram satisfeitos, e você começa a fazer os pastores da sua igreja gemerem. É esse gemido aqui. É a angústia de liderar um povo crítico, obstinado, um povo que luta contra cada decisão, é ter que lidar com fofoca no corredor, com gente que exige direitos, mas nega deveres. Um pastor que lidera sob o peso da amargura, sabe o que acontece, meus irmãos? Perde a alegria. Perde completamente a alegria. E note, o texto diz que ele deve fazer isto com alegria. A alegria do pastor, então, não é um luxo emocional para si próprio. Mas, meus irmãos, você ter um pastor alegre, segundo o texto, é uma necessidade estratégica de Deus para a sua vida. Não sei se você já tinha pensado dessa forma. E, novamente, parece que eu estou labutando em causa própria. Mas eu só posso afirmar isto porque é o que o texto está dizendo. Você ter um pastor alegre, feliz, é uma estratégia de Deus, uma necessidade estratégica de Deus para a igreja, para você. E por que a alegria do pastor importa para você? O texto responde, porque esse gemido não se aproveita para você. Em grego, nós temos uma suavização do termo aqui, para dizer o seguinte, olha, o pastor que pastoreia gemendo
é um desastre para a sua vida pessoal. Nós temos uma lógica aqui, tá? Se você torna a vida do seu pastor miserável, ele perde a alegria. Se ele perde a alegria e lidera gemendo, a pregação dele se torna fria. A oração dele se torna pesada. E o conselho dele é só um protocolo. Eu te pergunto, quem é que perde com um pastor enfraquecido e desanimado? Quem perde? Você. É você. A ovelha que morde o pastor, ela está envenenando a própria água que ela bebe. Vejam, irmãos, um pastor que passa nas características anteriores que colocamos aqui. Você precisa que o seu pastor esteja cheio de Deus, cheio de vigor, cheio de alegria, para que ele possa alimentar a sua alma. Então, criticar o tempo todo, resistir por esporte. A gente conversava sobre isso um pouco, né? Tem gente que pensa, tem realmente gente que pensa que o conselho, agora o conselho da nossa igreja, os próprios presbíteros, são todos manipulados pelo pastor, este que vos fala. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala isso em alguns corredores. Tem. Não se assuste. Não está tão distante de você. Porque simplesmente a pessoa não consegue compreender que a harmonia tem relação com todos diante de um padrão bíblico, desejosos de exercer com zelo o serviço aos irmãos. São pessoas que vêm de contextos em que para eles um conselho bom era o conselho que ficava brigando com o pastor o tempo todo. É gente que ainda tem enfermidades na alma e que parece que a própria graça de Deus ainda é um mito distante, porque a pessoa não consegue perceber a nova realidade para a qual o próprio Deus a colocou aqui. Para sair daquela água ruim e começar a ter um contraste. Então é gente que critica por esporte. Não tem nada para fazer. Já viu aquela coisa? Está tudo muito calmo, eu vou criar um auê. Está tudo muito calmo. Muito calmo. Criticar o tempo todo, resistir por esporte, negar cooperação. Tudo isso é um tiro no próprio pé espiritual de vocês. Pastor, eu não faço esse tipo de coisa, mas como eu lido com quem faz esse tipo de coisa? Mateus 18, na pessoa. Chama para correção. Ela não aceita a correção, chama uma testemunha. Com a testemunha ela não aceita, leve ao conselho. Porque se você se negar a fazer isso, dizer, eu não quero me envolver, no final, quem vai receber água envenenada desse púlpito é você, porque nós estaremos amargurados, e a culpa foi sua, porque ouviu Satanás e não expulsou em nome de Jesus. Como aconteceu algumas vezes em 6 anos da vida desta igreja. Então, para o crítico de plantão, talvez você se orgulhe do seu senso crítico. Você é aquele que sempre acha defeito no sermão, já viu? O cara sempre acha um defeito no sermão. Sempre acha falha na decisão do conselho. Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu senso crítico está construindo a igreja ou você está inflando o seu ego? Você só se sente satisfeito porque expôs a sua opinião e conseguiu 1 ou 2 para, igual papagaio, repetir o que você fala? Ou realmente a igreja tem crescido, amadurecido, consolidado em cima da sua fala? Eis uma pergunta importante. Você, o crítico de plantão, é motivado
Perdão, é o motivo de alegria para os seus líderes ou motivo de gemido? Quando o seu nome é mencionado na reunião do conselho, você acha que os presbíteros sorriem ou suspiram, gemem? Seus líderes, falo aos críticos de plantão, seus líderes prestam contas a Deus por você. Você é um miserável. Ajude-os a fazerem isso com alegria. Não seja o fardo na mochila dos seus pastores, seja o vento nas costas deles. Como que a gente fecha esse sermão? Eu tenho uns minutinhos que a gente começou o culto também, um pouquinho depois da hora. Como que a gente fecha esse sermão? Se nós terminarmos aqui, pode parecer então apenas uma história, apenas uma moral da história sobre bom comportamento. Sejam bonzinhos com o pastor, sabe? E meus irmãos, isso seria legalismo. Nós precisamos do evangelho. Por que é tão difícil obedecer? Por que é tão difícil ceder? Porque somos orgulhosos. Queremos ser deuses. Como quebrar esse orgulho? Olhe para o verso 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer paz dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Meus irmãos, só existe um pastor perfeito. Os pastores humanos falham, mas Jesus nunca falhou. Os pastores humanos perdem o sono, mas Jesus, ele perdeu a vida. Os pastores humanos prestam contas por nós, mas Jesus pagou a conta pelo seu sangue, promovendo a nova aliança. Foi a submissão de Cristo ao Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, que nos salvou da nossa rebeldia. Quando nós olhamos para a cruz, vemos o Supremo Pastor então se tornando cordeiro, mudo, perante os tosquiadores, para salvar ovelhas rebeldes e teimosas, como eu e como você. E é essa graça, então, meus irmãos, que derrete o coração. É porque fomos amados por um pastor que morreu por nós, que agora podemos, então, com humildade e confiança, amar a igreja, nos submetendo aos pastores que ele enviou para cuidar de vocês. Não sejamos ovelhas que gemem por autonomia. Eu quero autonomia. Mas sejamos ovelhas que se alegram no cuidado do aprisco de Deus. Amém? Amém. Eu quero finalizar com 4 aplicações práticas. Agora é o dever de casa. Como amar seus pastores essa semana? Como amar seus pastores essa semana? Ouvimos a teologia, que tem que traduzir para a vida, correto? Você pode, a partir de hoje, deixar de ser, então, motivo de gemido e passar a ser motivo de alegria para os seus pastores e para o seu pastor. Primeiro, são 4 apenas. São 15 não. 4. Ore especificamente pela vigilância do seu pastor, ou dos seus pastores. Entendendo, irmãos, que este é um culto também histórico, no sentido de que é o primeiro culto agora, oficialmente, como Igreja Presbiteriana do Brasil, não mais uma congregação. Novamente trago a lembrança, vocês não têm apenas um pastor, vocês têm 4 pastores. Ore especificamente pela vigilância deles. Não ore apenas orações genéricas. Abençoa o pastor, Senhor. Faz ele falar menos.
mas ore pelo peso que eles carregam. Prática. Essa semana mande uma mensagem para um presbítero ou pastor dizendo: estou orando para que Deus sustente sua vigilância e lhe dê descanso em meio à insônia pelas almas. Obrigado por velar por mim. Meus irmãos, isso é combustível. Isso é combustível. 2. Mude a postura na crítica. Você discorda de algo? Isso é legítimo. Completamente legítimo. Mas como você expressa isso? Então, antes de postar no grupo do WhatsApp ou falar no corredor, pergunte-se: o que eu quero fazer tem relação com ceder pelo bem do corpo ou tem relação com o meu próprio ego ferido? Se precisar falar, agenda uma conversa direta. Olho nos olhos. Crítica feita pelas costas gera gemido. Crítica feita em amor e face a face gera crescimento. Elimine historinha e murmuração na sua prática espiritual. 3. Honre a liderança com a sua presença. Porque nada faz mais um pastor gemer do que a indiferença de vocês aos meios da graça, o culto, a pregação, a ceia. Nada nos entristece mais quando vemos vocês negligenciando os meios de graça que Deus deu a vocês. Prática. Então a obediência começa no básico. Meus irmãos, estejam presentes. Hoje é o primeiro culto da igreja organizada. Foi um culto à noite. Todos tiveram o dia inteiro para se programar. E eu confesso que eu esperava mais pessoas aqui. Estamos com as cadeiras completas. Mas eu esperava mais pessoas. Membros desta igreja. Além dos visitantes. Honre a liderança com a sua presença. Primeira coisa, esteja presente. Venha. Meu amigo, a gente não tem hora mais. Chegue no horário. O culto ao Senhor, ele é pedagógico. Ele tem um prelúdio que tem a intenção de começar a trazer a você para uma realidade que de segunda a sábado você esqueceu. Que o teu reino é o reino do Senhor, que não é desse mundo. O prelúdio, ele tem a ideia de começar a te chamar. Vem, vamos começar. O momento de contrição é um momento em que talvez você não faça em nenhum dia da semana parar para ficar quieto, ler um texto bíblico e confessar teu pecado. Tu não faz isso de segunda a sábado, no domingo que você tem um momento preparado para isso. O boneco chega atrasado. Olha, que tristeza que eu sinto quando depois do momento de contrição, aquelas portas se abrem e entra a multidão. Eu fico, pelo amor de Deus. O que esse pessoal pensa que culto é? O pessoal é dispensacionalista no culto, né? O culto é de dispensações. Não, eu vou na terceira dispensação. Eu ignoro o prelúdio, ignoro o momento de confessar pecado. Eu vou só para a graça, para receber agora. E aí durante a semana não sabe confessar pecado, porque você não pratica a confissão de pecado no culto. Meu amigo, é um absurdo. Aquelas portas se abrem e um rebanho enorme entra. O que me dá a seguinte leitura: não sabe o que é um culto, não sabe nem o que está fazendo aqui hoje. Como pode ter tido
um sábado inteiro para se preparar para um culto de manhã no outro dia, ou um domingo, manhã e tarde inteiro para ter um culto à noite e conseguir chegar depois da contrição. Vocês não sabem como nós, presbíteros, gememos, porque isso mostra o quanto o culto ao Senhor não é prioridade na sua vida. Porque o culto, seu culto ao Senhor, neste contexto, ele é capado, picotado, não faz sentido. Chegue no horário. Domingo que vem, o culto será só de manhã, lembrando a todos. E teremos às 9 horas da manhã o nosso segundo seminário, nossa segunda instrução à igreja, sobre igreja e missão. Venha. Dê valor àquilo que a sua igreja, que os seus pastores se prepararam, se organizaram para o seu alimento. Quando a liderança convoca a igreja, sua cadeira vazia é um peso. Mas a sua presença atenta, como todos estão aqui nessa noite, atentos, isso é encorajamento para nós. Então submeter-se é muitas vezes simplesmente aparecer para o corpo que se reúne. Por último, cuide da família do pastor. Muitas vezes o pastor zela pelas suas almas, enquanto a família dele sofre com as expectativas irreais da igreja. Vamos praticar? Tire o alvo das costas da esposa e dos filhos do pastor. Não exija deles uma perfeição que você não tem. Permita que sejam humanos. Um pastor que sabe que sua família é amada pela igreja, lidera com muito mais leveza e alegria. Amem a sua liderança, não porque eles são perfeitos, mas porque Cristo os deu a vocês, como presente para a sua segurança. Façam da alegria dos pastores a missão de vocês, e vocês verão que a maior beneficiada será a sua própria alma. Amém? Amém. Chamar os músicos aqui à frente.